Linguagem. Vamos nos debruçar sobre essa função psíquica que constitui a análise desse que é o material de trabalho narrativo que o paciente traz para o psiquiatra e, obviamente, a gente deve ficar de olho e, na sua alteração, isso indica aí importantes pistas para a constituição do nosso diagnóstico. Então, vamos para a nossa aula. E pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, tá? O que é a linguagem? É, de uma certa forma, um sistema de signos que permite justamente a construção do simbólico. Então imagina que aqui a gente está conversando e que eu falo para você sobre uma caneta. Você imediatamente vai imaginar uma caneta aí na sua cabeça. Não precisa toda hora eu lhe mostrar uma caneta para você saber o que é uma caneta. Justamente essa capacidade simbólica que você usa para se referir sobre alguma coisa é o que permite a construção da linguagem. E a linguagem, inclusive, é o que nos diferencia como espécie, sendo a espécie humana aí uma das poucas a constituir uma linguagem mais elevada. Tem dúvida aí se outros animais têm uma linguagem, mas seria aí de uma hierarquia um pouco mais abaixo, obviamente, e bem menos sofisticada que a nossa. Só que a linguagem ela vai ser justamente uma ponte para o pensamento ou o mundo interno do paciente e o mundo externo ou o observador que a gente está conseguindo ali acessar. Ou seja, quando o paciente te fala uma coisa, você tem uma ideia ou uma noção de como é que é o funcionamento, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E é justamente através da linguagem que a gente consegue comunicar como que a gente é por dentro, o que a gente pensa. Então a linguagem faz justamente essa ponte. E isso, óbvio, é o que vai permitindo a nossa capacidade ali de generalização e de abstração. Por exemplo, se eu disser para você para imaginar um certo tipo de planeta muito distante, com atmosfera verde, você consegue ver isso na sua cabeça. A linguagem permite essa capacidade justamente de abstração. Voltando também para o exemplo de caneta. Eu não preciso lhe mostrar uma caneta específica. Se eu falar só caneta, você vai imaginar aí um tipo ideal de caneta. Isso é também a capacidade de generalização que a linguagem nos dá. A linguagem, pessoal, ela é aí, de uma certa forma, construída ao longo dos anos. Então, quando a gente é pequeno, a gente nasce ali com uma forma um pouco pré-verbal, que é muito dada na linguagem não verbal, e aí a gente vai conseguindo constituir ela muito de observação, imitação e imersão também no mundo compartilhado com o outro. E a linguagem, ela é fundamental para a gente também ter um certo tipo de autorregulação. Imagina aí que você está sentindo alguma coisa. Se você não tem um certo tipo de linguagem sobre o que você está sentindo, aquela emoção pode se tornar muito intensa. Quando você tem uma linguagem, ou seja, você sabe nomear as coisas, você consegue se regular melhor. Então, às vezes, você consegue dizer que aquilo que você está sentindo é raiva, é ciúmes, é, por exemplo, ressentimento, tá? Então, essa sofisticação que a linguagem permite, ela é bastante importante ali na nossa prática. A gente vê a consequência de não ter linguagem. É só a gente, às vezes, olhar, por exemplo, casos que pessoas que têm transtorno autista e que são não verbais, ou então, às vezes, quem tem um déficit intelectual e é não verbal, tá certo? É muito mais difícil para essas pessoas. Então, a gente vê justamente a importância dessa função. E, pessoal, uma coisa que é muito importante, tá? A linguagem, basicamente, ela tem uma forma e ela tem um conteúdo. O conteúdo é justamente o que preenche ela. Por exemplo, a gente agora aqui está falando sobre a linguagem. Esse é o conteúdo. A forma seria como eu articulo essa linguagem, ou seja, as principais coisas que eu vou trazer aqui, como que eu falo isso no tom de voz, na inflexão, no que eu dou destaque ou no que eu não dou destaque, na musicalidade, ou seja, na cadência disso. Toda essa coisa que a gente chama de forma, a gente dá o nome de prosódia, tá? Seria como se fosse mais ou menos ali o afeto de uma emoção, só que puxando para a linguagem. E a prosódia é justamente como o paciente diz aquilo ou como a pessoa fala aquilo, e ela é muito importante que você justamente analise ela, tá certo? O que eu digo é o conteúdo e está muito relacionado à cognição, ou seja, aquele conteúdo que eu estou trazendo aqui é basicamente relacionado à minha cognição, ou é pelo menos uma ponte de acesso ao que eu estou pensando agora, tá certo? Ou seja, quando você estiver lá diante de um paciente, você vai analisar justamente essas duas coisas: o conteúdo, o que ele te diz, e também a forma, ou seja, como ele te fala. Aqui a gente está falando sobre a aula de linguagem. Qual seria a forma que eu estou falando? Além da minha entonação, é claro, vem uma forma professoral, ou seja,
quando você está recebendo esse tipo de discurso aqui, pela seleção das palavras que eu escolho, pelo tom, pelo destaque, às vezes inclusive pela minha pausa que eu faço, você vai receber um certo tipo de formato ali que você entende que você está numa aula, tá certo? Ou pelo menos é para entender isso, tá? Então, lembre-se que sempre que você tem que olhar o conteúdo, mas também você tem que olhar um certo tipo de prosódia. E pessoal, a gente está falando aqui sempre que o pensamento se relaciona com a linguagem se relaciona com o pensamento. Tá ligado nesse gráfico aqui que a gente fez? Há quase que uma sobreposição, tá? Óbvio que são funções aí que a gente divide para estar mais didático, mas saiba que existe pensamento sem linguagem, não sei se você pode pensar e não pode falar, tá? Isso estaria mais no campo aí dos devaneios ou das ideias. Existe também linguagem sem pensamento, que a gente vai ver, inclusive, aqui com exemplos, tá, práticos, que são basicamente estereotipias ou automatismos, ou seja, são falas meio vazias, ou então discurso meio vazios, que a gente sabe que não tem ali um pensamento atrelado nisso. Então é importante que você saiba. Beleza, pessoal? Passando isso aqui, vamos para de fato as alterações da linguagem propriamente dita. A gente não vai entrar aqui nessas quatro de uma forma muito profunda, tá? Por quê? Porque não é muito o intuito do que a gente está fazendo aqui, mas a gente vai dar uma pincelada, principalmente porque essas quatro alterações, elas entram muito dentro ali do campo da psiquiatria infantil no que a gente chama de transtornos de comunicação, especificamente transtornos da fala e da fluência. Então, o que a gente observa? Nas disartrias, é uma certa falta de articulação ou então de erros, tá? Que às vezes uma criança, um adulto pode cometer mais no geral, ou seja, seria às vezes trocar palavras ou então, de uma certa forma, pronunciar essas palavras de forma errada globalmente. As dislalias são trocas, só que mais microscópicas. Por exemplo, seria trocar um P por um B, ou então o famoso exemplo aqui do Cebolinha, tá? Que troca o R pelo L, tá? Isso seria mais dislalias. Disfemias são os fenômenos que a gente chama de tartamudez. Tartamudez é o nome mais apropriado para gagueira. Seria justamente aí uma dificuldade na fluência das palavras. De vez em quando a gente tem disfemias, tá? E também disfonias, que seriam ali dificuldades na pronunciação ou então no som de palavras, de fonemas, de letras, tá certo? Ou seja, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que ela tem ali uma sonoridade mais anasalada, de uma forma geral, isso seria uma disfonia, tá certo? Para ser alteração da linguagem, a gente primeiro tem que garantir que não tenha nada de errado no aparelho fonador, ou seja, a pessoa não teve ali um AVC e ela está com uma sequela e aí ela vai produzir aquilo ali porque teve uma paralisia nos músculos. Então, assim, a gente descarta isso para dar um certo tipo de alteração da linguagem. Então, assim, isso é muito importante, beleza? Vamos lá passar agora para aquelas famoso divisão que a gente faz, sempre entre quantitativas e qualitativas e, obviamente, seguindo exemplos, tá? Primeiro, vamos aqui para as quantitativas. Pessoal, quando a gente fala de alterações quantitativas, a gente sempre pensa em alterações da linguagem mais globais. E aí a gente tem um certo tipo aí de afasias ou disfasias, que é justamente a ausência da linguagem ou então um certo tipo de redução da linguagem. Redução seria disfasia e afasia seria a abolição da linguagem. E pessoal, sempre que você estiver diante de uma afasia, tenta lembrar de coisas orgânicas, tá? Então, tumores, AVCs, infecções, ou então, às vezes, algum TCE. Então, todos esses processos mais orgânicos, eles podem levar a afasias, tá certo? Pode ser, às vezes, um quadro conversivo? Pode, mas aí é mais difícil. Mas pensa sempre em quadros orgânicos. E tem dois grandes grupos aqui que a gente não vai, assim, entrar de uma forma muito detalhada, mas é importante que vocês vejam, pelo menos alguma vez na vida de vocês, para justamente, quando vocês receberem um paciente que está com isso, você desconfiar de um quadro orgânico, tá certo? Então a gente também tem essa função aqui. Então, dos dois grandes grupos que eu gostaria que vocês soubessem da afasia, tem as afasias que a gente chama motoras, ou expressiva, ou afasia de Broca, e a afasia sensorial ou compreensiva, ou afasia de Wernicke. Vamos primeiro para uma afasia motora, tá, pessoal? O que seria uma afasia motora? Seria, por exemplo, aquele paciente que ele entende, mas na hora que ele vai articular a fala, ele tem problema. E como que isso chega na prática?
chega com o paciente com dificuldade de falar, mas quando você dá uma instrução para ele, ou então você pergunta alguma coisa, ele compreende. Por exemplo, você pode virar e perguntar: ah, seu cabelo é loiro? E a pessoa pode falar que sim, o cabelo dela sendo loiro, tá? Ou seja, você às vezes pode também falar: poxa, tem como você pegar bem aqui essa caneta que eu deixei em cima da mesa? Ela vai lá e pega. Ou seja, ela está compreendendo, mas na hora de se expressar é muito difícil. Eu deixei aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, porque é importante ver isso aqui, tá? Vamos lá para o exemplo. De 2002. Pomba. Eu vou ter que. Eu só li na só depois de beber cabeça assim. Sim. Aqui não. Esta parte estou. Quantos anos tem? 60. Bom, você vê aqui que ele fala de uma forma bem devagar, tá? Então ele vai falando 60. Ele, obviamente, sabe falar as palavras, tá? Mas ele tem dificuldade ali na articulação delas. E geralmente a fala é assim, é mais pausada, entrecortada, entremeada. A gente vai ver um outro exemplo aqui que esse tipo de afasia, ou seja, uma afasia motora, de expressão ou então de broca, ela é mais leve, tá? Vê que o paciente aqui ele fala quase normal, mas ele tem um certo tipo assim de entrecorte nas palavras e nas frases. Aqui ele provavelmente já fez fisioterapia, tá? Mas dá uma olhada aqui para você entender. O nervoso, isso aí isso aí deixa a gente enfurecido, né? A gente não consegue falar nada aí você quer falar as coisas, você fica mais nervoso, aí que não sai nada, e a gente acaba até não falando, a gente fica limitando de falar com as pessoas, né? Vê que esse exemplo aqui, ele tá quase falando normal, tá? Mas às vezes ele tem assim entremeado o quase que a gente diria que é uma tartamudez, tá? Mas isso aqui é uma recuperação de um AVC que esse paciente teve. Então, inicialmente ele tinha uma afasia. E a afasia, ela pode melhorar, assim, então não é tão comum, mas pode melhorar. E nesse caso aqui, tá? Eu botei esse vídeo justamente para chamar atenção para uma coisa. Ele falou que fica nervoso. E pessoal, quando você conversar com o paciente, principalmente ali com um paciente neurológico, que ele perdeu uma função e que ele sabe que perdeu e que você solicita aquela função, por exemplo, fala aí para mim, por favor, e o paciente não consegue falar, muitas vezes eles podem ficar extremamente irritados ou muito irritados com isso, tá certo? Então, às vezes, o que a gente vai chamar atenção, então vai fazer desconfiar de uma alteração, às vezes, ali neurológica, ou então de perda de função, é justamente por causa dessa irritabilidade, tá? Eu já vi isso aqui uma vez, e assim, o paciente, eu ia pedir para ele falar, ele não conseguia falar, e ele ficava muito irritado com isso. Então, assim, ele sabia que tinha perdido aquela capacidade, e obviamente ele ficava chateado por conta disso. Então, só para vocês se atentarem. A segunda coisa, opa, voltei. Bom, a segunda coisa que é importante, tá? Seria a afasia que é mais sensorial ou compreensiva. Essa afasia que ela é sensorial ou compreensiva, ela é uma afasia que a gente chama de Wernicke. Nessa afasia, o paciente, a gente chama ela de afasia fluente, em contraposição com a afasia de Broca, que é a não fluente. Fluente por quê? Porque o paciente ele vai estar falando normalmente, só que o que ele fala é completamente sem sentido. E por que é importante eu te mostrar essa afasia? Porque às vezes um paciente que chega ali com um discurso sem sentido, o que o pessoal vai fazer? Mandar para a psiquiatria pensando que o paciente ou está delirando, ou está falando coisa com coisa. Então, chega um paciente mais ou menos com isso, tem que suspeitar que pode ser um quadro orgânico, tá certo? Então a gente vai mostrar aqui uma afasia de Wernicke. Então vocês vão ver pelo discurso do paciente que ele até fala uma coisa, mas não é tão assim compreensível, é bem desconexo, tá certo? Isso aqui a gente está diante de uma afasia por falha de compreensão, ele não entende.
e às vezes ele nem entende também o que ele está falando. Então ele fala, não entende o que ele fala, e por isso o discurso fica sem nexo. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment, talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck for him. So we're on a cruise and we're about to... Observa que esse paciente aqui, ela perguntou, por exemplo, o que eles estão fazendo. E aí ele fala que ele estava na beira de uma água e que as pessoas estavam mergulhando nessa água e que ele deseja que essas pessoas fiquem bem. Ou seja, ele não está falando uma resposta aqui que é conectada com o que a pessoa perguntou. Então, às vezes o paciente ele pode chegar falando coisas sem sentido. E aí, como é que você vai tentar diferenciar isso? Às vezes você pode mostrar um desenho e pedir para a pessoa meio que detalhar a situação. E aí você vai ver que ela não consegue detalhar a situação. Ou às vezes você vai solicitar uma ordem. Por exemplo, pega essa caneta aqui e deixa ela atrás de você. E a pessoa vai lá e não consegue fazer isso, tá? Apesar de ter um discurso desorganizado, que pode confundir às vezes com o paciente que tem esquizofrenia, o paciente com esquizofrenia ele consegue fazer isso, tá certo? Ou se ele, óbvio, se ele não estiver tão desorganizado assim, mas é para ele conseguir. Então assim, só para vocês terem essa noção de diagnóstico diferencial. Beleza, vamos voltar para cá. Outro tipo de afasia que tem são as de condução global, transcortical e anômica. Essa aqui a gente vai passar um pouco mais rápido. A afasia de condução, é importante que vocês saibam que ela vai ser justamente uma afasia que o paciente ele fala, mas às vezes ele não consegue, de uma certa forma, tá, repetir o que você pede para ele e às vezes ele não consegue também nomear as coisas. Então, ele vai ali estar falando, só que às vezes quando você pedir para ele repetir certas perguntas, ele não vai conseguir, tá certo? Então, e também às vezes quando você pedir para nomear certas coisas, ele não vai conseguir. Vamos ver aqui um exemplo de afasia de condução também que é interessante. In this video, we'll discuss what is aphasia. And he's sitting in the place. And there's the barking animal. I don't remember. Vê que aqui ela pediu para essa paciente aqui descrever essa situação que está nesse quadrinho, né, de um homem sentado numa árvore com um cachorro latindo para ele. E vê que ela vai falando, mas ela não consegue fazer a nomeação das coisas. Ou seja, ela entra num tipo de fenômeno que a gente chama de word finding, que é ficar procurando as palavras. Ela se aproxima ali da palavra, mas às vezes ela não consegue dizer. Então, às vezes você pode perguntar, poxa, o que é isso aqui, tá? E aí, ou então você pode falar, repete aqui, dá legal. Aí a pessoa faz assim, ou seja, ela compreendeu, mas ela não sabe repetir ali o tá legal, ou então ela não sabe às vezes achar aquela palavra. Então isso às vezes é uma afasia de condução. I don't know. He's barking. And then we have the fire guys here, and they are running to help. And over here, we have it's the car. It's a car. And we have this here. Well, now I live, it's a place, oh, why is this so hard? It's north, Lehigh. Dog. Say bed. I have one. Say bed. I have one. Say thumbs up. Say it. Justamente o exemplo que a gente deu. Então, a entrevistadora fala cama, e ela diz assim, eu tenho uma. Não, mas fala cama, e ela não repete, tá? Ou seja, na condução há dificuldade tanto de nomeação, ou seja, vai ter uma dificuldade ali de achar aquelas palavras que exprimem exatamente o que a pessoa quer dizer, e também de repetição. Então, você pede para a pessoa repetir e ela não consegue, tá bom? Na afasia global, você vai ter
o pior dos mundos, que é a junção de uma afasia de compreensão com a expressão. E aqui o paciente ele tanto não consegue se expressar, quanto às vezes ele também não consegue compreender. Às vezes o paciente ele pode estar calado, ele pode não falar nada, isso acontece. Mas também, muitas vezes, o paciente ele pode emitir o que a gente chama de estereotipias. É como se ele estivesse falando ou entendendo, mas na realidade ele não está. Isso seria como se fosse um certo tipo ali de automatismo. Nesse vídeo aqui fica bem claro. O paciente ele vai falar algumas coisas e ele vai ficar apontando assim. Esse comportamento é um comportamento estereotípico, tá certo? Porque ele não tem ali um certo tipo de correspondente com o pensamento, ele é mais automático. E às vezes ele vai até repetir as palavras, ele vai ficar repetindo uma palavra que vocês vão ver, e isso não necessariamente conduz uma troca expressiva, ou seja, não vai dar um certo tipo de entendimento no interlocutor ou no entrevistador. É mais ali um comportamento automático. Então, vamos dar uma olhada nisso para ficar mais claro. You're on film. All right. All right, all right. So, I want you to tell me what is going on in this picture. So tell me everything you see. Yeah. Mm-hmm. Yes, I know. All right. Okay. Yeah. Bom, a gente viu aqui que esse paciente aqui, ele fala, eu sei, mas na realidade ele não sabe, tá? E às vezes ele fica triscando na folha, e isso serve muito mais, às vezes, como uma imitação, um mimetismo do que a médica ali acabou de fazer, tá? Do que propriamente o paciente tem um certo tipo ali de noção do que ele está fazendo. Então, isso aqui é mais que a gente puxaria para uma afasia global. Por que eu estou mostrando isso? Tá? Porque é importante vocês aprenderem um pouco e saber que tem um grande diagnóstico diferencial com transtornos orgânicos, tá certo? Beleza, pessoal. E por fim, a gente tem as afasias transcorticais e anômicas, tá? Só para não entrar muito e não se delongar muito nisso aqui. Transcortical, o paciente, às vezes, ele pode não repetir, mas ele consegue nomear as coisas. E na anômica, ele consegue repetir, mas ele não consegue nomear as coisas, tá certo? Ou seja, ele vai ficar fazendo aquele word finding, né? Tipo, procurando uma palavra ali próxima para o que ele quer expressar. Beleza. A gente terminou aqui o grande grupo das afasias. Depois, a gente tem achados que são da linguagem, tá? Só que são de uma linguagem de uma forma certo tipo expressiva ou também da leitura. A gente classifica aqui. Quando o paciente ele não consegue escrever, a gente bota que ele tem uma agrafia. Isso pode vir muito comum ali em pacientes que têm um AVC, por exemplo, tá certo? Pode acompanhar também uma afasia. A gente também tem a alexia, que é o paciente perder a capacidade de ler. Isso também pode acontecer em transtornos orgânicos. E aqui a gente começa a entrar no campo mais psiquiátrico da coisa, tá? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a hipoprosódia e a hiperprosódia. Hipoprosódia seria o paciente perder essa capacidade de articular, de inflexionar, tá certo? Ou então de dar essa certa musicalidade da fala. Seria, às vezes, o que a gente lê num discurso mais monótono. Então, quando o paciente está falando monótono demais, a gente classifica como uma hipoprosódia. A gente vê isso, às vezes, em quadros de esquizofrenia, em quadros depressivos. Ao contrário, a gente pode também ver o aumento da expressão da linguagem. Seria aquele paciente vivo demais, ou então infletido demais, tá certo? Aqui eu estou, inclusive, assim, exagerando a minha prosódia para imitar uma hiperprosódia.
seria aquele paciente, às vezes, que pode até beirar quase ali o caricato. Às vezes a gente vê isso aqui em quadros de mania, tá? Mas também às vezes pode ver em esquizofrenia. Depois a gente entra na logorreia. Não fiquem tranquilos que a gente vai ver exemplos disso aqui, tá? Na logorreia. A logorreia seria um aumento da expressão da linguagem. Ou seja, seria aquele paciente que ele literalmente não para de falar. Tudo é preenchido com discurso, não há pausas. Lembrem que as pausas e os respiros, eles são igualmente importantes na hora que você vai se comunicar. Então, se você não consegue interromper ali o paciente, ele vai ter a logorreia. Isso aqui às vezes é muito lido também como pressão de fala, tá certo? O contrário disso seria a oligolalia ou laconismo. Aquele paciente que ele quase não se expressa, ele quase não fala nada. Seria ali um número quantitativo reduzido de palavras, tá? E isso muitas vezes pode ali ser bem difícil conversar com esses pacientes, tá certo? Quando o paciente ele vai ao extremo disso, ou seja, ele não fala nada, a gente diz que ele está em mutismo, tá? E isso pode acontecer, às vezes, em quadros de fobias muito grandes, fobia social, ou então, às vezes, em quadros de esquizoidia. É interessante, às vezes, ver um paciente com mutismo. E também, se você tiver a oportunidade, tem quadros que a gente chama de mutismo seletivo. Acontece muito em crianças, tá? A criança simplesmente ali, ela não se comunica com você, ou então ela fala através do pai. Ela vai lá e cochicha no ouvido do pai, ou o pai vai lá e fala para você. Então pode também ter quadros de mutismo seletivo. Beleza. Quando a gente está falando do volume, ou seja, quando a gente fala mais alto, a gente chama de hiperfonia. Quando a gente fala bem baixinho, a gente está falando aí de hipofonia, tá? Isso é importante. E também a gente vai entrar aqui em um conceito que é de taquilalia ou de bradilalia. Aqui eu estou falando um pouco taquilálico, ou seja, eu falo habitualmente um pouco mais devagar. Bradilalia se refere a esse devagar, taquilalia se refere ao rápido. Cuidado para não confundir com logorreia. Quando o paciente ele tem logorreia, é que ele está falando muito ou demais. Ele pode ter logorreia e taquilalia, ou seja, ele fala muito e fala rápido, tá? É assim como ele pode ter logorreia e ele pode estar falando ali numa velocidade normal. Então, quando a gente fala de taquilalia ou bradilalia, a gente está falando da velocidade e não da quantidade de expressão. E lembrar também, pessoal, que assim, tanto a taquilalia quanto a bradilalia, elas refletem um pouco a velocidade ou o curso do pensamento. Então, quando está tendo, às vezes, muito pensamento na cabeça da pessoa, um quadro maníaco, ela tende a falar mais rápido mesmo. Assim, quando ela está inibida do pensamento, ela tende a falar mais devagar e a gente vai entrar naqueles quadros que são mais depressivos, beleza? E, por fim, a gente tem a análise aí da latência de resposta. A latência de resposta diz a capacidade que você tem de fazer uma pergunta e o paciente ele vai lhe responder. Se ele demora para lhe responder, isso é uma latência aumentada. Se você pergunta e ele demora muito pouco, ou então às vezes até te interrompe, a latência está diminuída. Onde que a latência está diminuída? Às vezes no quadro de mania, ou às vezes no quadro de TDAH, aquela pessoa que não sabe esperar a vez. Ou também quando que ela está aumentada demais, às vezes no embotamento, ali num quadro mais esquizofreniforme, ou então também quando a pessoa está diminuída, que ela tem uma dificuldade de processar o que você falou, e aí ela tem uma resposta aí muito que demora para acontecer, tá bom? A gente vai ver aqui dois exemplos que eles são quase contraditórios. Primeiro a gente vai ver um quadro que ele é mais melancólico, e depois a gente vai ver um quadro que é mais aí taque ou maníaco. No quadro melancólico, observa algumas coisas que eu vou te falar aqui de antemão. Primeiro, o médico ele vai fazer a pergunta e o paciente demora para responder. 2, ele fala pouco o paciente, ou seja, ele tem aí de um certo grau uma oligolalia, ele é mais lacônico. Ele também fala de uma forma menos expressiva, mais monótona, ou seja, uma hipoprosódia. Ele fala também mais lento, ele é mais bradilálico. E ele tem, obviamente, pela demora de responder, um tempo de latência aumentado. Ou seja, a latência está aumentada, ele está bradilálico, ele está oligolálico, ou mais lacônico, e ele tem uma hipoprosódia, tá certo? Então, tudo isso dá para ver ao mesmo tempo nesse paciente aqui. Vamos lá.
mensagens, então é assim que as coisas estão encaminhando. Beleza, Adriano. Sua mulher também tá vendo isso? Ela acha essa mesma coisa, que você tá sendo um fracasso no trabalho, ou é algo mais seu, assim? Ela acha que eu tô enlouquecendo, né? Ela diz que eu sou um bom profissional. Ela até ligou pro meu superior para saber o que estava acontecendo. Ela diz que eu resmungo muito. Mas na verdade ela não sabe o que tá passando. Nem eu sei o que tá passando direito. E assim, Adriano, você podia me descrever melhor, comentar como é a sua relação com o trabalho? É interessante porque quando a gente entra em contato com o paciente que está falando assim, a gente também fica mais arrastado, a gente fica um pouco, às vezes, ali até denso, com sono, um atendimento difícil, tá? O contrário também, quando a gente atende uma pessoa que ela está mais para cima, você vai ver que isso também às vezes contagia a gente, tá? Nesse outro paciente aqui, você vai ver o exemplo oposto disso, tá? Logo no começo, ele tem um achado que a gente chama um pouco aí, que beira, tá? Uma fuga de ideias. Esse paciente, vocês vão ver que ele tem uma riqueza ali nos detalhes, ele fala mais coisas, ou seja, ele vai ter justamente ali um aumento da expressão, beira quase uma logorreia, tá? Eu não classificaria assim exatamente como uma logorreia, precisaria de mais, mas ele está tendendo a uma logorreia. Uma outra coisa, ele se expressa de uma forma mais viva, então ele vai estar mais aí com a hiperprosódia. E também ele se expressa de forma mais rápido, ele vai estar aí com um taquilalia. Para você, inclusive, decorar tá, o que é taquibradilalia, imagina que ela hoje é muito comum, tá? É o áudio duas vezes. Então, quando você bota lá o 2x no áudio, ali é uma taquilalia. Quando você reduz a velocidade do áudio, ali é uma bradilalia, tá certo? Então, a gente vai ver isso aqui na prática com esse paciente, tá bom? É aí que eu tô me dedicando ao livro, que chama Olá, Marcos. Prazer em conhecer. Me chamo José Matheus. Fica à vontade. Sua mãe entrou em contato comigo, porque ela marcou uma consulta pra você. Ela marcou, né? Ela tá preocupada, achando que tá acontecendo alguma coisa, mas eu acho que tá tudo bem, assim. Tá tudo bem? Tô num momento bom, tô escrevendo um livro. Já escrevi um livro, né? Em 5 dias, mas agora tô escrevendo um que vai ser um sucesso também. Isso daqui é modelo industrial, essa sala, né? É industrial, isso mesmo. Né? Eu conheço. Ficou bem. Eu trabalho com design de interiores, e aí eu tô fazendo uma coisa parecida, assim. Mas industrial, sabe, né? Não é daquele filme lá. Qual filme? Do Chaplin, Tempos Modernos. Não tem nada a ver com isso. Aliás, o cara é um gênio, né? Tipo, Bom, observa aqui que esse paciente, além de falar rápido e de ir puxando vários temas, tá certo? Ele tá falando isso aí com um afeto um pouco mais vivo e um tema vai puxando o outro, tá? O médico aí, no caso, ele tem dificuldade de interromper, então eles estão ainda se apresentando e o paciente ele já tá falando ali sobre filmes ou então sobre alguma outra coisa que não seja muito relacionada. Então tem um aumento da expressão. E a gente pode ler isso aqui como justamente uma tendência a uma logorreia, uma hiperprosóide, uma taquilalia, tá certo? Só para vocês terem aí esses dois extremos de comparação. Beleza, pessoal? A gente falou aqui das alterações quantitativas da linguagem, mas agora vamos para as alterações qualitativas da linguagem, tá, meus caros? E aí a gente vai entrar aqui em muitos fenômenos que são bem legais, tá? O primeiro trio deles é a ecolalia, a palilalia e a logoclonia, tá certo? Essa tríade, tá, se refere justamente à capacidade ou aos achados, os fenômenos que os pacientes têm de repetição. Ou seja, na ecolalia, o paciente ele repete o que o médico acabou de falar. Então imagina que você fala assim, boa tarde, aí o paciente vai ficar, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ou o paciente também ele pode repetir o que ele próprio fala. Por exemplo, ele pode dizer assim, o meu nome é João, 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 João. Isso é a palilalia. Esses são os fenômenos de eco, tá? E a logoclonia é que, ao invés de repetir a palavra toda, ele repete apenas um sílaba ou então um trecho dela. Imagina, o meu nome é João, aí ele vai só repetir, Isso é a logoclonia, tá certo? Uma outra coisa é a estereotipia verbal, que são a repetição de palavras ou de frases meio sem sentido, desconexa, que o paciente fica só repetindo de uma forma meio monótona, tá? A gente acabou de ver uma, só que foi dentro daquela afasia. O paciente ficava assim, yeah, 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 yeah. Isso é uma estereotipia verbal. É quase como se fosse um tique verbal, tá certo? Um tique simples verbal. E, às vezes, a gente também chama isso aqui de verbigeração. Uma outra alteração que a gente tem é a muscitação. Muscitação é quando o paciente ele fica falando de uma forma
bem baixa, incompreensível, ele fica quase mexendo os lábios. É tipo como se ele fizesse assim, ó. É muito comum a gente ver isso aqui em quadros esquizofrênicos, tá certo? É como se o paciente estivesse falando com ele mesmo, ou falando com outra pessoa, só que ele fala bem baixinho e de forma incompreensível. Isso a gente chama de mucitar, tá? Uma outra coisa são neologismos. Neologismos é um uso da linguagem de forma idiosincrática. O que isso significa? Com um significado ou um sentido que só o paciente entende. Então, não é, obviamente, só a formação de palavras novas, mas é também esse uso idiosincrático de sentidos. A gente vai ver muito claro isso aqui. É muito comum em quadros de esquizofrenia. Por exemplo, você usa uma palavra, e pode ser uma palavra nova, tá? Pode ser uma palavra assim que ninguém já viu, mas aquilo assume um novo sentido, um novo significado. Por exemplo, imagina aqui um texto de João Guimarães Rosa, né? Grande Sertão dos Veredas. Ali é cheio de neologismos, cheio de palavras diferentes que ele usa, funde, usa às vezes em significados idiosincráticos, mas também isso aqui a gente pode ver no paciente. Vamos ver aqui um exemplo de neologismos, tá certo? Aqui tirado desse documentário da Estamira. Tem o lúcido, daquele que eu escrevi lá, que é o lúcido, é isso aqui. Tem o ciente é o saber, do qual Jesus não sabe ler, nem escrever, mas ele aprendeu toda coisa, de tanto ele ver o lucidar. A tua lucidez não te deixa ver. A inlucidez e a lucidez. A lucidez e a inlucidez. Tá bom. E o sentimento, né? Consciente, lúcido e ciente. E tem... Vocês viram aqui como que ela usa as palavras. Então, por exemplo, ela vai falar de lucidar, ou ela vai falar de isciente. Isso não são erros, tá, pessoal? Ela está usando essa palavra aqui com significações que são aí para ela, que ela entende, mas que o interlocutor, então quem está ouvindo, não vai entender muito bem como que ela usou essa palavra. Isso é um exemplo de neologismo. Vamos ver outro exemplo aqui de neologismo. Seu nome e sobrenome? Eu sou o Alexandre dos Santos Lima. Alexandre, qual a sua opinião sobre o serviço das barcas? Tá ruim, tá bom? E o que tem que melhorar? Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, porque é um transporte de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência para estrupar. Bom, aqui a gente tem um claro exemplo de que o paciente ele usa king size de uma forma que é um pouco um neologismo. Então, assim, não tem muito sentido, tá? Ou então tem um sentido que é muito idiosincrático, só o paciente sabe o que é. Isso aqui é um neologismo, tá certo, pessoal? E são muito sugestivos de quadro de esquizofrenia. Não estou dizendo que esse rapaz aqui tem esquizofrenia, tá? Enfim, não dá para saber assim nesse trecho, apesar de ser sugestivo disso, tá? Beleza. Pessoal, além disso, quando a linguagem ela se deteriora ainda mais e ela perde completamente os nexos, a sintaxe, a estruturação, a gente entra naquilo que a gente chama de jargonofasia ou esquizofasia ou salada de palavras. Seria justamente a pessoa falar de uma forma que qualquer tipo de discurso ou qualquer frase, sentença ou palavras, elas sejam idiosincráticas. Então, por exemplo, no vídeo da Estamira que a gente viu, a gente até dá para entender ali o que ela está falando, o sentido, algumas coisas a gente compreende, outras não, tá certo? Mas se aquilo fosse completamente assim, desestruturado, desarticulado, uma palavra não se articulasse com a outra, e a gente ficasse assim, uma completa incompreensão, isso seria uma salada de palavras ou uma jargonofasia, tá certo? Então, isso aqui é bem indicativo, assim, de alterações que são mais esquizofrênicas, mas também isso aqui aparece, tá,
em quadros de desagregação grave ali da consciência. A gente viu um quadro de delírio 1 na aula lá de consciência, tá certo? Um vídeo de um paciente que ele chega ali em um estado de intoxicação aguda, que é uma esquizofasia, tá certo? É uma salada de palavras e é por causa de uma alteração exógena, ou seja, uma droga, tá? Beleza. Tem outras coisas que também são interessantes da gente ver. Uma delas seria o que a gente chama de solilóquio, tá? Solilóquio seria você falar sozinho. Então, quando você vê uma pessoa que está falando sozinha, ela está em soliloquismo, tá bom? Outro achado também interessante é a coprolalia, que seria o uso de palavras ali obscenas ou então de baixo calão, tá? A coprolalia, pessoal, ela aparece bastante ali na síndrome de Tourette ou então às vezes nos tiques vocais. Então, acho que eu posso falar isso aqui porque é de meu conhecimento público, tá bom? Mas tem aquela pessoa que é chamada de Lera, que às vezes aparece nos quadros de humor, que tem uma síndrome de Tourette, tá? E aquilo ali é um exemplo de coprolalia, tá? Beleza. A gente também tem falas que são mais maneirísticas, tá certo? O que isso aqui se refere? Toda vez que você vê frases que são o jeito de falar uma prosódia que seja caricatural, você vai estar diante aí de um amaneiramento, tá certo? Por exemplo, se eu estivesse falando aqui com um sotaque ou imitando alguém, eu estaria sendo mais caricatural. Isso aparece nos pacientes. Então imagina que você vai falar com um paciente e ele tem ali um sotaque que é um sotaque ali, ele se falasse como se estivesse nos anos 20, ou então usando palavras rebuscadas demais. Quando não está apropriado para a situação e aquilo parece muito caricatural, você vai ver que é um certo amaneiramento. O melhor exemplo que eu te dou é quando alguém tenta imitar alguém, tá certo? Quando uma pessoa está fazendo imitação, aquilo ali é um amaneiramento, tá certo? É maneirístico, é caricatural. Só que tem pacientes que falam desse jeito e não conseguem voltar a, digamos assim, a linha basal ou seu habitual, e isso às vezes você vai ver, por exemplo, quadros de esquizofrenia. Beleza. Um outro achado é a pedolalia. Pedolalia é falar como criança, é aquela voz que é muito infantilizada. Às vezes a gente vê isso em quadros de personalidade, ou então às vezes em transtornos dissociativos da personalidade, que a pessoa ela assume outra personalidade que se comporta às vezes de uma forma muito regredida, regressiva de uma criança. É uma pedolalia. Bom, pessoal, a gente também tem as para-respostas. Para-resposta é quando você pergunta uma coisa para o paciente e ele vai te dar uma resposta muito diferente daquilo. Por exemplo, imagina que você fala assim, bom, qual é seu nome? Ou então, como que você se chama? E o paciente ele fala assim, eu vim aqui consertar a geladeira. Ele deu uma resposta que é diferente do que você espera, tá certo? Ou então você pergunta, bom, qual a sua idade? E ele vira e fala, o lago é azul. Poxa, é muito distante, tá certo? Então isso seria uma para-resposta. É diferente de uma resposta aproximada. Uma resposta aproximada, ela toca o que você perguntou, tá certo? Só que ela, por exemplo, o paciente às vezes ele sabe, ele teria a capacidade de responder aquilo de uma maneira certa. A gente vê isso aqui às vezes naquela síndrome de Ganser, tá? Que é uma síndrome ali conversiva / dissociativa, que às vezes você vai fazer perguntas para a pessoa e ela vai só te responder coisas que são muito aproximadas. Por exemplo, imagina que você fala, quanto é 3 vezes 3? E a pessoa responde 10, tá? Ela teria a capacidade de falar 9, mas ela falou 10. Às vezes isso pode não ser deliberado, tá? Qual é um outro exemplo aí de respostas aproximadas que a gente vê? Quando você está avaliando um paciente que ele tem ali transtorno do espectro autista e ele é literal demais, ou seja, que às vezes você faz uma brincadeira ou faz uma pergunta e a pessoa não teve aquela capacidade de abstrair um pouco o que você estava perguntando e ela lhe dá uma resposta que é meio concreta. Isso é uma resposta aproximada. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu perguntei para um paciente que ele estava com um violão, né, enfim, ele me pediu o violão e aí eu perguntei assim, o que você vai tocar aí pra gente, né? E aí ele falou, tocar violão. Então assim, isso, obviamente, é uma resposta aproximada, porque eu esperava que ele falasse qual música que ele iria tocar. E ele tem a capacidade de falar qual é a música, mas ele deu uma resposta meio concreta. Isso é uma resposta aproximada, tá certo? Então, só para vocês entenderem esse contexto. E, pessoal, antes da gente passar aqui para a parte mais prática, tá? Enfim, se você está curtindo esse conteúdo aqui, isso é importante.
eu gostaria de convidar você para conhecer o nosso curso de psicopatologia. Lá a gente vai aprofundar muito mais isso aqui. Aqui a gente está vendo só psicopatologia descritiva. Lá a gente vai ver psicopatologia clínica, ou seja, como todos esses achados aqui aparecem nos transtornos, isso é bem legal, possibilita o diagnóstico. Também a gente vai ter bases de psicopatologia fenomenológica, que aí é muito mais avançado, só que lhe dá um grau de compreensão aí extremo dos pacientes, e é uma área muito bonita. Não são só aulas, sempre está relacionado com a prática, a gente traz atores, e uma coisa que é bem importante, a gente fornece acompanhamento, a gente tira suas dúvidas. No grupo, sempre tem um grupo lá com os professores, com os outros alunos, e a gente também tem supervisões, onde a gente consegue discutir os seus casos. Isso aí, pessoal, é muito diferenciado. Poucos cursos oferecem isso e eu acho que a gente oferece de uma forma que é muito organizada, é muito relacionada com a prática e eu tenho certeza que você vai aprender. Então, se você quiser conhecer, clica ali na descrição que tem aqui embaixo no mais, que você vai ter o link da nossa página, você clica lá, vê, conhece e vê se realmente é adequado para você, tá bom? Se for, lhe convido para participar. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Beleza. Vamos ver aqui exemplos, tá certo? Dessas últimas coisas que a gente acabou de falar. Vamos primeiro aqui para os fenômenos de ecolalia, tá certo? Que são bem simples mesmo, tá? Não tem muito mistério. Examples of echopraxia, echolalia. Good morning. Good morning. How are you today? How are you today? A gente acabou de ver aqui a repetição, tá? Isso aqui é muito comum, às vezes, em quadros de esquizofrenia e quadros de catatonia. Então, ver esses fenômenos assim, eles denotam uma desagregação muito grande do psiquismo. Às vezes tem isso e às vezes tem quadro orgânico também. Então, assim, fica esperto. Eu já vi isso aqui em quadro, às vezes, de encefalites, tá certo? Pode acontecer isso aqui. Examples of mannerisms. Hi. Can you please come have a seat for me? You seem to be talking a bit differently from... So, how was lunch? Well, I had myself a turkey club sandwich. It was light on the mayo, but it was toasted to perfection. You seem to be talking a bit differently from how you were yesterday. I really don't know what you mean. Vê aqui que, além do hiperprosóide, tá, que a gente viu, esse paciente ele tem uma forma muito caricatural, tá, de falar as coisas. Então isso aqui é um maneirismo, tá bom? É legal vocês conhecerem isso. Beleza. A gente vai ver aqui um exemplo de verbigeração, tá? Ou seja, seria também o que a gente chama de estereotipia verbal, tá? Vamos aqui para a prática. Examples of verbigeration. So, how are you today? I want to go home. 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 Vê que é muito mais próximo de um automatismo. Então o paciente está falando isso de uma forma meio automática, meio monótona, meio repetitivo. Isso seria uma estereotipia. Examples of mutism. Hi, Tom. How are you today? Okay. How did you sleep last night? Para quem está atento à nossa aula, isso não é um mutismo. Isso está muito mais próximo de uma mucitação do que o de mutismo, tá? Mutismo seria, de fato, o paciente não falar nada. E que é também uma forma de negativismo, tá certo? Mas fica aí a correção, tá certo, no vídeo. Quem é nosso aluno aqui sabe que pode fazer isso aí bem fundamentado. E, pessoal, a gente vai falar aqui, por fim, de como que você faz o exame da linguagem, tá certo? Óbvio que você tem que conversar com o paciente, meio que aprender o que ele está falando, você vai, de uma certa forma, também intuir muitas coisas, por exemplo, a prosódia, mas também tem coisas que você pode fazer para facilitar isso, principalmente ali nas afasias, ou então quando você está em dúvida de um transtorno mais orgânico. Primeiro é testar a compreensão, então você pode dar instruções para o paciente, por exemplo, pega essa caneta, pega esse carimbo, ou então você pode perguntar para ele, o que é maior, um elefante ou um rato? Tá? Se ele falar um elefante, você entendeu que ele compreendeu. Beleza, isso obviamente indireto também testa a abstração, a inteligência, tá? Mas também testa a compreensão. Uma segunda coisa que você pode
pegar é a nomeação. Você pode pedir para o paciente nomear objetos, então você pode, por exemplo, pegar uma caneta e falar, o que é isso aqui, tá? Aí você tira a caneta e fala assim, o que é isso aqui? Aí o paciente é para falar, é uma caneta, ou então é a tampa da caneta. E se o paciente, às vezes, ele tem dificuldade, ele pode ficar naquele fenômeno de word finding, né? Ele, é a coisa que usa para escrever, ou seja, próximo, tá? Mas não é. É uma resposta aproximada, tá bom? Vocês acabaram de aprender. Beleza. Uma outra coisa também é a expressão. Você pode pedir para o paciente falar ou escrever uma frase com sujeito, verbo e objeto, tá certo? E aí você vai testar a capacidade do paciente se expressar. E por fim, você pode pedir para o paciente repetir, tá bom? Você pode falar para ele falar a seguinte frase: nem aqui, nem ali, nem lá. E aí você testa se ele consegue repetir ou não. Obviamente, esses testes aqui, eles pegam muito mais alterações das funções ali mais puxadas para uma parte orgânica. Mas óbvio, a gente vai fazer esse tipo de diagnóstico diferencial na prática. E é isso, pessoal. A gente encerra aqui o conteúdo de exame da função linguagem, um conteúdo aí muito importante. E, obviamente, se você gostou, acompanhe as outras funções que a gente deixou aqui, tá certo? Que isso vai instrumentar e fundar o seu exame psíquico. Um abraço e até a próxima.